Olá, tudo bom? Eu sou o Sandro e na aula de hoje nós vamos continuar falando sobre proporções. Vamos começar essa aula com um problema ilustrando a ideia de proporções que nós já aprendemos na aula anterior. Então vamos lá, o problema é muito simples, me acompanha. Em uma salina, de cada metro cúbico de água salgada, então metro cúbico é o volume de água salgada que eu estou tirando, tá legal? Então eu tenho um volume lá de 1 metro cúbico de água salgada, são retirados 40 decímetros cúbicos de sal. Considerando que, mantida esta razão, eu quero obter 2 metros cúbicos de sal e eu quero saber quantos metros cúbicos de água salgada serão necessários. Vamos escrever isso. A verdade é o seguinte, eu conheço a razão entre sal e água salgada nessa salina. Então ele diz o seguinte, ó, são 40 decímetros cúbicos de sal em 1 metro cúbico de água salgada. Então eu escrevi aqui, ó, sal, água salgada. Então no meu numerador eu vou colocar a quantidade de sal, que são 40 decímetros cúbicos. Mas peraí, eu não estou perguntando lá quantos metros cúbicos de água salgada são necessários? Então seria já interessante usar todo mundo na mesma unidade. Então, eu me lembro que 1 decímetro é a 10ª parte do metro. Se eu estou falando em decímetro cúbico, eu vou pegar essa 10ª parte e vou levar ao cubo. De modo que para transformar de decímetro cúbico para metro cúbico, eu vou dividir por 1000. Então, tá aqui, ó. Onde eu tinha 40 decímetros cúbicos de sal, eu vou escrever assim, ó, 0,04 metros cúbicos de sal em 1 metro cúbico de água salgada. Percebendo que a gente tem aqui a mesma unidade? Eu não vou nem colocar. Já sei, então, que eu estou trabalhando com a mesma unidade da quantidade de sal, ou seja, do volume de sal e do volume de água salgada. Então, o que eu quero nesse problema? Eu quero obter 2 metros cúbicos de sal. Então, se a razão se mantém, o meu numerador aqui é 2, e eu quero descobrir qual é o meu denominador. Para descobrir o meu denominador, eu quero descobrir a quarta proporcional. Vamos guardar esse nome? Quarta proporcional, o que é? Ó, se eu tenho 3 números A, B e C, a gente já sabe que é racional não nulo, vamos chamar de quarta proporcional desses números o número x, de modo que A está para B, assim como C está para x. Isso não é o que eu tenho nesse problema. 0,04 está para 1, assim como 2 está para x. Eu acabei de aprender na minha outra aula que eu posso escrever assim direto, ó. X vezes 0,04 é igual a 2 vezes 1. Como eu já sei resolver uma equação, descobri o x que eu estou procurando é o número 2 dividido por 0,04. 0,04, a gente já sabe. 4 centésimos. Então a gente vai escrever isso aqui assim, ó. (200) dividido por 4. Quando eu faço 200 dividido por 4, fica muito simples. Eu obtenho 50 metros cúbicos. Vamos lá. Vamos continuar então falando de proporção. Me acompanha. Esse problema já está feito. Vamos conhecer outros nomes.
A gente vai aprender agora o que chama proporção contínua. Então é importante você conhecer do que se trata, porque vai que num problema aparece lá, seja proporção contínua tal. Se você não sabe do que se trata, você não consegue resolver o problema. Então, vamos lá. Proporção contínua é aquela em que os meios são iguais. Então, na verdade, você tem assim, ó, A está para B, assim como B está para C. Olha, quando eu falo em proporção contínua, eu falo na terceira proporcional. Por quê? O que é a terceira proporcional? Nós acabamos de ver o que era a quarta proporcional. Vamos falar na terceira. Dados os números A vezes B pertencente aos racionais não nulos, chamamos de terceira proporcional desses números um número x, de modo que A está para B, assim como B está para x. Então, eu estou envolvendo direto aqui uma proporção contínua. E quando eu falo em proporção contínua, já me parece o conceito de média geométrica. Então, antes de falar em média geométrica, vamos pensar o que é uma média. Uma média é o seguinte: eu tenho uma sequência de valores, uma sequência lá numérica, uma sequência de dados que eu vou coletar. Pode ser numa pesquisa, enfim. Nesta sequência de dados, se eu conseguir um número que tem o mesmo efeito de cada número desta sequência, esse número vai ser chamado a média desta sequência. Quando eu faço, por exemplo, a média entre as massas, eu estou na minha turma e eu pego a massa de todo mundo e verifico a massa do aluno 1, a massa do aluno 2, a massa do aluno 3. Se eu somar todas essas massas, eu tenho um determinado valor. O número que substitui cada uma dessas massas com o mesmo efeito é a média aritmética, que é somar todos esses valores e dividir pela quantidade. Agora, por exemplo, suponha que eu tenho uma funcionária e num determinado mês eu dou um aumento para ela de 10%. Como a gente já estudou matemática financeira, a gente sabe que aumentar 10% é pegar o salário dela e multiplicar pelo número 1,1. Tá lá. Então, depois de um mês, o seu salário foi aumentado em 10%, o salário virou 1,1. No mês seguinte, eu dou um outro aumento. Um aumento agora de 20%. E a pergunta é, qual foi o aumento médio dado para essa funcionária? Ou seja, qual é o número que substitui cada um desses dois aqui, causando o mesmo efeito no salário dela? Vamos fazer com 20%, não, vamos fazer com 30%. Então, você tem um aumento de 10% e um aumento de 30%. Tá lá. Estou procurando um número que vai ter o mesmo efeito desse e desse. Para descobrir esse número é fácil, ó. Eu vou pegar esse salário S e vou multiplicar por um número Y 2 vezes. Independe do salário, lá. Se ele não for zero, eu posso dividir os dois membros da equação por S. E olha o que eu tenho. Que 1,1 vezes 1,3 é Y vezes Y. Olha, isso aqui é uma proporção contínua. Porque você pode escrever assim, ó. 1,1 está para Y, assim como Y está para 1,3. Esse Y que eu procuro, que eu vou encontrar agora, é a média geométrica. E nesse caso, como eu estou falando só de números que são positivos, é conveniente que esse número também seja positivo. Por quê? O que você tem aqui? O que você tem aqui é y² igual ao produto 1,1 vezes 1,3. Falar que y² é igual a 1,1 vezes 1,3 é o mesmo que dizer que y é mais ou menos a raiz quadrada desse número. Conforme eu disse, faz sentido para a gente que esse número y, que é o aumento médio,
seja um número positivo. Então, esse número, y, que eu quero, vai ser esse aqui, ó. Significa que o aumento médio dessa funcionária foi de 19,6%. Ou seja, a média geométrica entre os números 1,1 e 1,3 é o número 1,196. Um abraço, até a nossa próxima aula.